tempo para que nós pudéssemos entender o crescimento da tecnologia, a evolução, e ainda a gente não consegue entender, e ela ainda tem causado efeitos nas nossas vidas, né? Então, assim, a internet tem sido um quarto dentro de um quarto, né? Então, assim, eu falei sobre o filme Adolescência, né? Tá lá falando sobre a violência no sentido cibernético, a violência no sentido social, né? A sociedade, a violência da rejeição. Nós não estamos acostumados a sermos rejeitados, né? Então, devido a questões familiares ou até mesmo a falta de resistência e superação. E aqui, né, até fala sobre um grande autor que ele fala sobre a resiliência, a resistência que ele teve, porque ele, na verdade, ele escreveu um livro baseado no Holocausto, na Segunda Guerra Mundial. Então, devido à questão dele ter conseguido sobreviver à Segunda Guerra Mundial, que todo mundo sabe, né, que foi a perseguição de Hitler aos judeus, ele conseguiu ressignificar a vida dele do trauma. Então, ele falou, por mais que o trauma foi vivido, você não pode ficar preso naquele trauma, né? Então, existe dois aspectos do trauma. Existe o apego ao trauma, né? Quando, de repente, você não sai daquilo, né? E fica melancolizando aquilo, e fica naquele ciclo. Aquele ciclo atrapalha seu emprego, atrapalha os seus relacionamentos. Porque ninguém, assim, aqui entre nós falando, ninguém gosta de uma pessoa que fica só reclamando, falando, né, dos seus traumas, dos seus problemas, né? Por isso que temos nós, psicólogos, que temos técnicas e formas de lidarmos com isso. Então, nós, quando a gente... Se você, por exemplo, um filho que fala para uma mãe coisas que ele está em sofrimento, a mãe vai se culpar, ela vai gerar várias questões. Um pai que ouve o filho com questões, então não é um ouvido científico para poder te ajudar. Então, a questão da família, né, amigos que querem te ajudar com conselhos, lógico, nós temos YouTube, nós temos podcasts que falam N coisas, mas como somos seres únicos, não é um podcast que vai mudar os seus traumas, a forma que você está vivendo no seu trabalho, na sua família, junto com a sua namorada, com o seu ente querido, olho no olho, face a face, porque nós, como terapeutas, nós não vamos tomar o lugar dos seus pais, né, de jeito nenhum, mas nós vamos talvez mudar a referência que você tem. Então, um filho que tem uma referência ruim de uma mãe rígida, né, eu vi até um caso de uma mãe que punha a filha do lado, pequenininha, né, então a criança pequena, ela precisa de afeto, ela precisa de carinho, para que ela possa ter uma afirmação, se sentir amada, e aquele ato de carinho, de ser suprida, o que vai acontecer? Lá no futuro vai evitar doenças mentais, rejeições que vão levar a ela a ter dificuldades em relacionamentos. Então, a mãe, os seus problemas também, sem ser tratados, o que ela fazia? Dizia para a filha, fica aí no cantinho, tá? Vamos assistir uma televisão, mas não toque em mim, que eu não gosto de toque. Por favor, não toca, né? Não. Aí a filha ia lá, tentava brincar com a mãe não gosta de toque. Então, uma criança assim, que tinha uma mãe, mas não tinha, gerou questões de insegurança, de desconfiança. Então, assim, será que se eu me aproximar de um namorado, ele vai me aceitar? Será que se eu aproximar de uma amiga, ela vai me aceitar? Então, assim, você vê, né, através até do filme, né, que a gente tem falado muito sobre a adolescência, eu já falei do filme, mas você vê quanta coisa ali, quanta dificuldade se existe na escola, né? A escola, meus amigos, é como se fosse, assim,
é uma é uma preparação para você, para o seu trabalho, entendeu? Então a crueldade da escola, a disputa da escola, sempre a autoridade de um professor está te formar, fazer coisas que você não gosta, matérias que você não gosta, assiduidade, né? Quer dizer, a presença constante do aluno, né? E a recompensa, que a nota que você recebe, tudo podia ser diferente. A escola poderia ser totalmente diferente. Já quiseram muitas vezes mudar o esquema escolar. Porém, dentro desse esquema escolar, como tem várias tem crianças, adolescentes ainda não formados, que não tem o superego. O superego é uma parte do nosso cérebro que foi tudo aquilo que os nossos pais ensinaram a gente e que fala o que é errado, a nossa culpa, a nossa consciência, que é uma coisa muito boa, que hoje tem jovens, eu estava falando da hiper o sensorial, né, o fenômeno das telas, e também da rapidez, de tudo muito rápido, o fenômeno também da dificuldade de rejeição, da dificuldade de aceitação, da dificuldade da comparação, porque nós olhamos na televisão e nas telas, nós olhamos gente muito jovens, e os jovens devem sofrer isso muito, comparações, né? Tanto que no filme fala, o menino compara o corpo da menina com outras mulheres na pornografia, que é uma coisa muito também, que se tornou também uma patologia. Então você vai percebendo que existem patologias, são doenças que são geradas de acordo com a evolução da nossa sociedade. E isso tudo tem que ser tratado hoje para que no amanhã, no futuro, não se torne coisas muito bizarras, né? Fetiches bizarros, perversões bizarras. Hoje está existindo um fenômeno de não vou dizer a limitação, não existe regras, né? A ilimitada questão do amor e da sexualidade. Então, toda forma de amor, né, é válida, tá? Dizia uma música. Então, assim, o amor, ele é muito diferente da sexualidade. Então, como eu falei, dentro do ambiente da escola, aí os hormônios dos adolescentes estão a mil. Então, aqueles hormônios, a raiva, junto com toda a comparação, né, a inveja, né, do que o outro tem e eu não tenho, então eu sou mais pobre, tenho mais riqueza, né, eu tenho mais inteligência, o outro não tem tanta inteligência, e isso acontece com todos nós não somos bons em tudo. Isso gera um ambiente hostil, e aí que vem a violência dentro da escola, que, se não cuidada, se os professores, nós como psicólogos e os pais não colaborarem, o que vai se tornar? Um ambiente de trabalho já hostil. Já existe síndromes de burnout, que são talvez frutos de escolas, né? Hoje, por exemplo, um jovem que é muito pressionado no trabalho, ele pode absorver, ele pode adquirir uma ansiedade grave. Por quê? Porque lá atrás já viveu um ambiente hostil. Então, o que eu queria dizer? A falta de terapia hoje, a falta de cuidado hoje, a falta da sua emoção, do trato com a sua emoção, hoje vai afetar, no mínimo, o seu trabalho, a sua família, o seu relacionamento e ainda pior, a tua saúde. Aqui é guerra diária. Doenças psicossomáticas, que são as doenças geradas pelas emoções, né? Então o corpo rejeita, né? O corpo recebe corticoide, cortisona, adrenalina, e ele nervoso, o corpo irado, um corpo né, hormonizado, né, com muito hormônio. Então, assim, tanto hormônio por causa das nossas próprias alimentações, como hormônios para alcançar um corpo ideal. Então, tudo isso gera o quê?
vão gerar situações, né? Então, por exemplo, né, os hormônios, eles afetam a parte de humor, né? O humor fica mais agressivo. Uma mulher que injeta hormônio, ela vai ficar mais agressiva, ela vai ter aspectos mais masculinos, e o homem também, de acordo, usando o hormônio sintético feminino, o que ele vai adquirir? Uma inabilidade da sua masculinidade, né? Então ele vai ter outros efeitos aqui que todo mundo fala que é muito bonito, que é muito legal, que é muito, você pode ser o que você quiser. Na verdade, eu não vou falar isso assim, algo que eu acredito pessoalmente, mas cientificamente nos séculos passados era dito isso, mas esse dito foi mudado porque foi colocada a desculpa de que foi o século passado. No século passado existe o machismo, o feminismo era muito afetado, então assim, as pessoas eram muito reprimidas, elas faziam escondido. Porém, tudo isso trouxe muitos efeitos colaterais. E entre os efeitos colaterais está a feminilidade do homem e a infertilidade do homem. Mas o homem não é homossexual, ele não tem a homossexualidade. Porém, ele também pode, de acordo com os hormônios que foram a gente vai usando nos alimentos e até mesmo nas práticas que a gente tem da vida, até o aspecto, as práticas sociais acabam gerando essa inibição da procriação, né? E a inibição da sexualidade comum, como foi feita entre homens, comum, eu digo assim, o homem e a mulher tendo uma sociabilização, uma interação, aonde a pornografia tornou o sexo preguiçoso, né? Aonde você vai lá, acessa o conteúdo que você quer e ali você vicia, porque o seu cérebro já quer algo rápido. O nosso cérebro sempre vai querer coisas rápidas. Ele sempre vai querer que seja saciado de uma forma rápida. Nosso cérebro ele já é feito pela evolução, para a gente sobreviver à evolução, a insatisfação. Então, sempre querer mais, 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 mais. Foi por isso que nós chegamos a tanta tecnologia, porque precisava mais, precisamos de algo melhor, precisamos de uma televisão melhor, de um helicóptero melhor e tudo melhor. Então, essa insatisfação gente, gerou o quê? Gerou um autoestímulo também, né? Então, o que acontece? Com essa pressão e essa contribuição de tanta da inteligência artificial, a voz que você deseja, a forma que você deseja, o tipo de pessoa que você deseja,